Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Isabel e sou da disciplina de Ciências Naturais. Hoje nós vamos falar sobre recursos naturais. Os recursos naturais são essenciais à manutenção da vida no nosso planeta. É a ele que nós recorremos diariamente e é dele que retiramos tudo o que nós precisamos para viver. Contudo, ao longo dos anos, os recursos naturais passaram a ser explorados e utilizados de maneira irracional e sem o cuidado necessário para a manutenção deles. Entretanto, atualmente, existe uma grande preocupação por parte da sociedade, dos governantes e da comunidade científica na preservação desses recursos naturais. É necessário buscar uma forma de suprir as necessidades e de promover um desenvolvimento de forma sustentável. Vamos entender melhor esse assunto. São considerados recursos naturais tudo aquilo que é importante para a sobrevivência dos seres humanos aqui no planeta Terra, como, por exemplo, a água, o solo, o oxigênio, a energia que vem da luz do sol, enfim, são muitos os recursos naturais que nós precisamos para manter a vida na Terra. É importante dizer que esses recursos naturais não estão com tanta disponibilidade assim de forma homogênea em todo o planeta, ou seja, de forma igual. Existem áreas que têm determinados recursos que outras áreas não têm, e justamente por essas áreas terem insuficiência de determinados recursos, a sua população fica prejudicada. Alguns desses recursos, como o petróleo, por exemplo, têm viabilidade econômica. O que quer dizer isso? Que ele pode ser comercializado. Assim, algumas regiões ou alguns países que têm produção de determinados recursos, que têm riqueza em determinados recursos, podem comercializar com outros que têm insuficiência de recursos. Também é importante ressaltarmos que muitos desses recursos naturais não podem ser utilizados da forma como são retirados da natureza. Eles precisam passar por uma transformação e um processo de beneficiamento para só assim depois serem utilizados. Os recursos naturais são divididos em recursos renováveis e recursos não renováveis. Os recursos não renováveis são aqueles que são utilizados nas atividades dos seres humanos e eles não têm a capacidade de renovação natural no ambiente. Alguns exemplos de recursos não renováveis são o petróleo, o ferro, o alumínio, o ouro, o estanho, o níquel e muitos outros. Isso quer dizer que quanto mais são extraídos da natureza, mais as reservas deles diminuem. Diante disso, um fato muito importante é que precisamos adotar medidas de consumo consciente para que esses recursos sejam poupados para o futuro. Já os recursos renováveis são aqueles que têm a capacidade de renovação, mesmo sendo utilizado pelos seres humanos em suas atividades essenciais, como, por exemplo, a água, as florestas, o solo. Se esses recursos forem usados de forma consciente, certamente eles não se esgotarão e terão recursos para gerações futuras. Um exemplo disso é o consumo consciente da água. Nós sabemos que a água tem um ciclo que se renova na natureza diariamente, mas precisamos, no nosso dia a dia, com as nossas atividades de higiene, ao tomar banho, ao escovar os dentes, ao limpar a casa, ao cozinhar, precisamos tomar cuidado e ter a consciência de economizar água é muito importante para as futuras gerações. Os recursos naturais renováveis são aqueles que estão sempre se renovando na natureza por existirem em abundância. Normalmente, esses recursos eles se renovam com facilidade devido ao tempo de renovação e devido à facilidade que eles têm de estarem se renovando. Contudo, precisamos ter cuidado com o uso indiscriminado desses recursos. Vamos analisar alguns recursos renováveis? A luz solar ou energia solar.
O calor emitido pelo Sol é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica e energia térmica. A captação da luz solar é realizada por meio de tecnologias fotovoltaicos, aquecedores solares e usinas heliotérmicas. Energia eólica. Os ventos são capazes de gerar energia por meio da sua força. Essa energia é chamada de energia eólica, utilizada para a geração de energia elétrica por meio de aerogeradores. A água. A água é um recurso natural essencial à existência humana. Sem ela, nosso organismo não é capaz de sobreviver. Além de utilizada para consumo humano, a água também é utilizada em diversas atividades, na indústria, na agropecuária e nas atividades do dia a dia, como a limpeza e a higiene pessoal. Os vegetais. Os vegetais, como já foi dito, fornecem não só alimento, mas também são utilizados como matéria-prima para diversas indústrias, como por exemplo as indústrias alimentícias e as indústrias têxteis. Os animais. Os animais estão presentes em boa parte do cotidiano de toda a população mundial. Estão presentes não só na alimentação, mas também no fornecimento de matérias-primas, como por exemplo da indústria têxtil, aquela que fabrica roupas e tecidos. Madeira. A madeira é um recurso natural renovável muito utilizado na indústria e bastante aplicada na construção civil. Contudo, a atividade madeireira tem sido feita de forma ilegal em várias regiões, aumentando os problemas ambientais, como por exemplo o desmatamento. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo que garanta o suprimento das necessidades do ser humano, sendo, portanto, uma regeneração lenta. Sendo assim, a utilização desses pode levar ao seu esgotamento, deixando então de existir. Uma das atuais preocupações da humanidade é garantir a manutenção desses recursos, visto que muitos têm sido utilizados de forma irracional. Quase 90% da energia utilizada no mundo é proveniente de fontes não renováveis de energia. Os minérios são elementos encontrados na natureza constituídos de minerais como óxidos e silicatos, e muitos possuem valor econômico como o ferro, a prata, o ouro. Os minérios são extraídos da natureza por meio de algumas técnicas, como a lavra, que são encontrados em diversas regiões do mundo. O petróleo é considerado uma das fontes de energia mais importantes do mundo. O petróleo é uma substância oleosa originada a partir da decomposição de matéria orgânica. Além de ser utilizado como fonte de energia, o petróleo serve também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas, solventes, e dele são originados diversos derivados, como o gás de petróleo, querosene, óleo diesel, entre outros. Não é encontrado em todas as regiões do mundo. Há países que exportam em abundância e outros que necessitam importá-lo. O Brasil é um grande exportador de petróleo. Carvão mineral. O carvão mineral é bastante utilizado como fonte de energia. É o combustível fóssil com maior disponibilidade na natureza do mundo. O carvão forma-se por meio da decomposição da matéria orgânica em ambiente, sem a presença de oxigênio. Contudo, não se renova em um curto espaço de tempo. Então, você viu como é importante a gente se preocupar com o meio ambiente e com a sua preservação? As gerações futuras dependem da nossa atitude e da nossa conscientização hoje. Então, faça a sua parte e ajude a cuidar do meio ambiente. E se você não sabe como fazer, eu vou te dar uma dica. Aqui vai! Separe o lixo da sua casa. É isso mesmo. Você pode separar o lixo da sua casa em lixo orgânico e lixo não orgânico. O lixo orgânico é aquele que está restos de comida, de alimento, cascas de frutas e vegetais. E o lixo não orgânico é aquele que tem papel, vidro, plástico. Então, aqui vai essa dica importante. Recicle sempre o lixo que você puder. Assunto importante esse, não? Então, até a próxima aula. Tchau!